Boa noite a todos. Vamos começar o primeiro podcast da Faculdades ASMEC, Grupo Unisep. Hoje nós vamos trazer informações extremamente relevantes sobre o mercado profissional de trabalho, principalmente na saúde, para informação, conhecimento e direcionamento profissional. Eu me chamo Diego Pereira Jerônimo, sou vice-diretor da Faculdades ASMEC Ouro Fino e estamos aqui hoje com os nossos convidados. O professor André de Godoy, enfermeiro, especialista em enfermagem, professor da Faculdades ASMEC e mestrando hoje na Must University. Professora Daiane Melo de Souza Ferreira possui graduação em psicologia, graduação em pedagogia e é professora do curso de psicologia da Faculdades Integradas ASMEC. E o professor Octávio Miranda Junqueira possui graduação em ciências jurídicas sociais, especialização lato sensu, gestor de saúde desde 2018 e também professor da Faculdades Integradas ASMEC Unisep. Hoje nós vamos abordar o tema do podcast em relação à atuação multiprofissional na saúde. Então nós temos profissionais aqui do mais alto nível e gabarito profissional para trazer informação para todos os ouvintes. Dentro desse tema, nós vamos abordar principalmente a caracterização do trabalho multiprofissional dentro da área da saúde. Segundo a literatura, essa permeabilidade, ela correlaciona três importantes áreas ou temáticas dentro do trabalho multiprofissional, nos quais trazem para a gente os resultados como principal benefício. Outra correlação é o relacionamento interpessoal e o segundo seria a interdisciplinaridade no contexto profissional. Então, vamos lá, a primeira questão a ser levantada aqui para os nossos profissionais, amigos, colegas e professores da instituição. Dentro desse contexto da atuação da equipe multidisciplinar, um componente extremamente essencial e importante. A implantação, a manutenção e o cuidado que é influenciado de forma significativamente na qualidade da prestação do serviço ao paciente. Professor André, o senhor, com toda a sua experiência em gestão de saúde, poderia nos trazer um panorama dessa situação? O que você acha? Olá, boa noite a todos, nos ouvintes, internautas, e agradeço desde já, Diego, e todos os colaboradores aqui da mesa, professor Otávio, professora Dayana, que estão aqui com a gente nessa noite de hoje, para que a gente possa trazer um tema de extrema relevância para esse público. Tanto o público discente, como o público docente, como as pessoas que vão assistir a gente falando hoje aqui, né? Essa questão da multiprofissionalidade, a gente precisa primeiramente abordar alguns aspectos legais. Importantíssimo, porque a gente vai principalmente colocar isso dentro da saúde pública, tá? Então, primeiro a gente pode introduzir o princípio legal doutrinário do Sistema Único de Saúde, né? Que é a universalização do acesso, né? A integralização desse acesso, né? E a equidade, né? Minimizando todos os desgastes e fornecendo maiores ferramentas e maiores subsídios para toda a população. Isso é muito importante que a população saiba disso, né? Que o SUS ele garanta esses aspectos importantes da saúde pública, né? E tem os princípios organizacionais, né? Que é a regionalização, a descentralização e a hierarquização. E aí entra a questão dessa multiprofissionalidade, né? Que a hierarquização não é um processo em que a gente vai entender os níveis de complexidade de saúde.
Mas dentro do contexto da multiprofissionalidade, a gente vai falar de redes vivas, né? Redes vivas que traduzem conexões de pessoas, conexões de profissionais, né? Cada um no seu saber técnico, que possa contribuir para a saúde do usuário de saúde, né? É importante que eu não vou aqui falar para vocês paciente, porque paciente é aquela pessoa que tem paciência, e a gente não quer ninguém inativo. Aqui a gente quer pessoas que são ativas. Então, o usuário de saúde, aquele que procura o estabelecimento de saúde, a gente deve oferecer para essas pessoas profissionais que vão ajudar ela a ter liberdade. Então, essa questão da rede viva, essas conexões entre os profissionais são muito importantes, para que a gente possa, dentro de cada profissão, agregar e contextualizar dentro desse princípio doutrinário a integralização do cuidado. Ou seja, enxergar a pessoa dentro da sua integralidade, dentro da sua necessidade, e a gente conseguir coordenar as ações com cada membro, com cada profissional. Então é importante, porque se a gente pensa em hierarquia, a gente está falando de hierarquia do processo, né? Não de pessoas. Porque dentro da saúde a gente não tem hierarquia de pessoas, não tem um profissional soberano que saiba mais que o outro. Ele tem a sua expertise de formação, mas todos contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento do paciente, do quadro clínico do paciente. E isso é muito importante, porque aí você enxerga o ser humano como um todo. Nós estamos aqui, você é professor de educação física, você é profissional de educação física, nós estamos com uma profissional psicóloga, nós estamos com um profissional do direito, mas que já foi gestor de saúde, sim, entende disso, e aí eles vão colaborar com essa questão. Porque o ser humano ele não é um fragmento. Se a gente falar de fragmentação do ser, nós estamos falando da doença. Aí é o cardiopata, é o pneumopata, é o osteopata, aí existem patologias fragmentadas, que aí são coisas que a gente, muitas vezes, associada ao contexto hospitalocêntrico, ou seja, no cuidado na doença. E não é esse contexto que a gente quer chegar. Sim. A gente quer chegar na questão da liberdade mesmo, do protagonismo humano. Né? Aquele cara profissional, né? Não, e aí profissional, porque aí o profissional ele tem a liberdade de conduzir isso, e aí a gente vem naquela questão da conexão, das redes vivas. E aí a gente vai interagindo, vai se conectando, vai falando isso com os seres, e aí volta a discutir os casos, volta a discutir o melhor cuidado, aí entra a questão da liberdade profissional e liberdade humana, liberdade do usuário de saúde. Perfeito. Porque aí ele fica, no contexto, ele é protagonista da sua própria vida, da sua própria saúde. Ele não fica terceirizando o cuidado, né, mediante um profissional. É isso que é mais importante aí. Essas questões. E aí também traz o olhar de cada profissional, de cada área de expertise, para o cuidado e o bem-estar desse paciente, né? Para o cuidado e o bem-estar. Professora, dentro desse contexto, a gente observa, como o professor André deu o gancho, essa multiprofissionalidade, ela traz um olhar mais humano para o cuidado do paciente. E aí o profissional de psicologia, ele se faz extremamente necessário dentro desse contexto. Quando a gente observa, então, o trabalho multidisciplinar, o profissional trazendo da psicologia, a gente percebe que ele tem um protagonismo extremamente importante para o cuidado desse paciente. O que você nos traz de relato da sua vivência na prática? Sim. Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade de participar desse primeiro podcast, né, com profissionais assim tão gabaritados, né, que eu tenho um carinho imenso. E tenho também o privilégio, né, de trabalhar dentro dessa equipe, né, privilégio é nosso. No setor público, né? E eu acredito assim, por muitos anos, né, o ser humano era visto como uma dicotomia, corpo e mente, né, de forma separada. E hoje não mais, né? O próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, ele vem falar que o que é ter saúde, né? É o bem-estar completo, né? Saúde física, mental, social. Ou seja, o ser humano é um ser bio, psíquico, social e espiritual. Né? Então, da mesma forma que os fatores externos podem contribuir
né, para o adoecimento interno, o adoecimento mental também pode contribuir para as doenças físicas, né, que é o que a gente vai falar hoje das doenças psicossomáticas. Hoje eu atuo na área da saúde mental, né, no setor público, e lá nós temos a equipe multiprofissional, né, onde você inclusive faz parte. Então nós temos o cuidado com o usuário na questão física, né, ou seja, atividade física, tem o pessoal da enfermagem, tem o pessoal da fisioterapia, Sim. tem o fono, tem assistente social, né? Isso é muito importante, porque não dá mais para ver o ser humano compreendê-lo assim, Fragmentado, né? E também assim achar que tudo que acontece é apenas responsabilidade do indivíduo. Não, é preciso compreender, inclusive, o contexto onde ele está inserido, o contexto social. Sim. Então, por exemplo, quem melhor, por exemplo, do que um agente de saúde para trazer essa visão para a gente? Sim. O enfermeiro que está ali semanalmente, né, com essa família. Então, isso é muito importante, cada um ali com a sua especialidade, mas todos contribuindo para um único fim, que é o bem-estar do ser humano, né? E quando a gente fala de humanidade, eu acho até meio estranho, né? Falar assim, a humanização na saúde. Bom, a gente vai falar de humanização quando se trata de um cachorrinho, vou ensinar ele a ser humano, né? Então, isso é uma premissa básica que tem que haver dentro da saúde, né? O usuário, ele precisa ser compreendido não como, mas ele está aqui toda semana. Mas espera aí, pode ser algo não relacionado somente ao adoecimento físico. Pode, isso que a professora trouxe é um elemento essencial para a nossa palavra de hoje. Esse movimento que a pessoa procura pode ser um sintoma. Então, muitas vezes a gente fica impregnado na dor, na patologia, na hipertensão, na diabetes ou em qualquer outro fator, mas essa procura da pessoa pela saúde, necessitando de estar ali, ele é um sintoma. E esse sintoma, ele deve ser investigado por todos os profissionais. Isso é importante, professora. Isso. Ele está buscando um acolhimento, né? Ele está buscando uma palavra, um apoio. E aí o psicólogo, hoje inserido, né, em diversos contextos, né, ele vem justamente compreender o quê? A causa. Porque o sintoma, ele vai ser tratado com medicamento. Está com febre? Tudo bem, vai dar o medicamento. Mas e a causa? O que tem, de fato, contribuído para esse adoecimento? E aí a importância do assistente social, a importância do físico, do psicólogo, né, que vai ali investigar, de fato, a causa para esse adoecimento. E não compreendendo ele apenas como um ser biológico, mas um ser espiritual, biológico, psíquico e social. Isso é muito importante. Legal. Professor Otávio, com a experiência que tem em gestão na área da saúde, como que o senhor acha que está essa correlação e essa disseminação do trabalho multiprofissional no contexto da saúde como um todo mesmo? Sim, eu acho muito importante esse bate-papo nosso, até para os alunos, né, aqui das MEC e para quem está nos assistindo, tentar entender o contexto que a gente está inserido hoje. Né? Quando a gente fala em centrar a atenção, o cuidado no paciente, né, colocar o indivíduo atendido ali como centro de todos os esforços para a entrega do melhor para ele, da humanização, da efetividade do cuidado, a gente está buscando aí um pensamento que surgiu lá na finalzinho da década de 60, 1970 mais ou menos. Então não é algo novo, já se pensa muito isso, mas na prática a gente ainda esbarra em muitas dificuldades. Em abril desse ano teve um congresso em Barcelona, do capítulo de saúde do IESE, que é uma escola de negócios lá, fantástica, e eles identificaram 5 grandes desafios da saúde. E um deles é a personalização da medicina, a individualização. Então hoje, com todas as tecnologias, com os avanços, né, a medicina está cada vez mais capaz de identificar aquele indivíduo e atender às suas necessidades, inclusive no fabrico de medicação específico para aquela pessoa. Não um medicamento pronto que sirva com uma dosagem única para todo mundo. Né? Então, até mesmo a dosagem, né, os avanços da medicina permitem isso. Mas a gente tem um problema mais sério para resolver aqui no Brasil, que eu percebi isso no período que eu fiquei na gestão de um hospital. A necessidade de mudança do modelo mental do operador da saúde.
tanto em relação a essa, como o professor André disse agora há pouco, a questão da hierarquização do atendimento. Então você não tem mais aquele profissional que naquele contato top-down, né, de cima para baixo, eu faço, eu mando, você me obedece. Não. O paciente é protagonista do cuidado dele, ele vai participar de acordo com as suas expectativas, com as suas necessidades. Aí a gente fala do processo de experiência do paciente no cuidado, para que a gente tenha o máximo de efetividade. Efetividade, eu sempre converso com os meus alunos, é a eficiência com a eficácia. Aí você tem um processo realmente verdadeiro de entrega de resultado de qualidade, né? Então a mudança desse modelo mental exige, primeiro, o reconhecimento da importância desse compartilhamento, né? Quando você vai mudar o processo operacional, aquelas pequenas reuniões que você faz para discussão de casos específicos, ouvir a família, ouvir o paciente, o que ele quer, o que ele espera, quais valores são importantes para ele, né, para que ele possa contribuir e efetivamente decidir se ele quer aquele tratamento ou não, se ele quer um tratamento alternativo, o que tem disponível para ele. Hoje, a gente que é da área do direito sabe, um dos maiores causadores de problemas jurídicos na saúde não está no erro, está na falta de comunicação. É uma comunicação inefetiva, incompleta, e quando você tem a possibilidade, a capacidade de dialogar entre as equipes e com as famílias e o paciente, você alcança um resultado muito maior. A pressão hoje demográfica, a pressão financeira, para que você consiga atender a toda a população a contento, com qualidade, os desafios da disrupção tecnológica são muito grandes. Então, se você não tem esse olhar, essa mudança de modelo mental, dificilmente você vai conseguir entregar para a pessoa os seus cuidados, ou para a organização que você está gerindo, ou para a organização com quem você está trabalhando, o que precisa. Sabe o que é interessante? Um dos desafios que a gente encontrou, quando alguns profissionais se abriam para a discussão, para o debate em equipe, né, com vários atores ali, outros que eles eram, vamos usar um termo agora do momento, empoderados naquele processo de atendimento, eles se sentiam receosos, com medo da tomada de decisão. Sim. Faltava, era entregue a autonomia, mas faltava aquele sentimento de capacidade de entregar, muito embora a gente soubesse que eles eram capazes. Sim. Então a gente tem aqui a enfermagem, né? Práticas avançadas em enfermagem, como isso é importante hoje. Né? E aí, na pandemia Covid, a gente viu o despontar da importância da fisioterapia respiratória, como eles fizeram diferença no cuidado aos pacientes, na resposta que eles precisavam. Nem intubação, aí você já vê a tecnologia, a VNI, que é a ventilação não invasiva. Então, isso evitava até, em muitos casos, a intubação. Mas não é só você ter o equipamento, é você saber manusear o equipamento, conversar com a família, explicar ao próprio paciente. André, nós vimos, né, a angústia, a ansiedade, como isso interferiu negativamente em várias situações e evoluções de pacientes com Covid, como isso, em muitas situações, terminou em óbitos, né? Então, aquele cuidado, a psicologia, todos os profissionais inseridos no contexto para a entrega do melhor resultado, isso faz muita diferença. E muita essa visão diferença. Holística, né? Porque daí já não é uma debilidade somente física, é também emocional. Sim, e isso. Veio junto, né? O medo, a insegurança. Eu falo com meus alunos, André, lá no direito, a gente estuda direito, vai ter o minicurso agora, eleitoral, direito tributário. Sim, a gente faz a compartimentação das matérias para facilitar o aprendizado. Mas a atuação é o todo. Tudo está interconectado, relacionado. Mas tem uma coisa interessante que que a gente vem falando aqui, e você citou a questão da comunicação, e até eu estou fazendo um trabalho de mestrado que chama a interoperabilidade dos níveis de complexidade no Sistema Único de Saúde. Gestão, eficiência e segurança do paciente. Isso é muito importante. A gente está mudando a fase. Isso é legal a gente discutir, o pessoal que nos ouve aí vai para entender. Lá na discussão da década de 60, 70, quando não tinha acesso à saúde, né? A saúde estava
era acesso para poucas pessoas. O INAMPS, né? Tem toda a história da saúde pública no Brasil. E aí veio a 8ª Conferência de Saúde Mental, o pessoal, o profissional de saúde, os usuários empoderados querendo saúde. E a gente tem que se orgulhar muito do que é o SUS hoje, porque um dos países do mundo que existe um sistema único de saúde é o Brasil, né? A gente está saindo dessa fase do quantitativo, que é o que você falou, né? A gente estava trabalhando na questão quantitativa, mecanizada. Então, paciente, doente, médico. Paciente, doente, médico. Receita, tá. E essa quantitativa profissional e elementar foi necessária, eu vejo, né, no Sistema Único de Saúde. Só que naquela situação. E hoje, com a tecnologia, e é importante a gente dizer que existe, parafraseando Emerson Merri, um pesquisador, ele fala de tecnologias em saúde, né? A tecnologia dura, que é aquela tecnologia médica, né, invasiva, que precisa do procedimento, ou aquela tecnologia leve, que é a humanização, que é o acolhimento, que é enxergar o ser humano como um todo. Um olhar mais holístico. Isso, né? Visualizar a macro com a microestrutura humana, né? E aí um meio termo entre essas duas, que é a tecnologia leve e dura, que você tem procedimentos, mas tem a questão leve. Então isso é muito importante e isso já está muito evidente nas estratégias de saúde da família, na atenção básica, né? No nível de complexidade básico de saúde. A porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante que a gente André, lá no hospital, sabe o que a gente via? A importância da atenção básica, dos programas de saúde da família. Muito do que chega no hospital é porque às vezes não se tem na base. Porque as estatísticas demonstram 85% dos agravos de saúde são resolvidos com facilidade. É muito pouco que necessita do investimento, do custo no hospital, né? Secundário, ainda mais no terciário, quaternário. Isso. Então, uma atenção eficiente na gestão da saúde, no contexto, traz um resultado econômico, traz um resultado real de saúde, mas principalmente de felicidade, porque quando a gente fala do adoecimento mental, né, a gente está trabalhando aí a infelicidade da população. Né? É a entrega de um valor verdadeiro e efetivo nesse contato, nesse trabalho multidisciplinar. E a frustração profissional, né? Sim. Porque o profissional que ele não consegue atuar de forma adequada, ele não consegue enxergar isso, acaba o cara fala, poxa vida, eu tô também nesse rol de gelo, quantitativo, né? E aí a gente vem nessa questão do qualitativo. Vamos enxergar o indivíduo na necessidade dele, e aí entra o fisioterapeuta, entra o psicólogo, entra o médico, né? Entra o físio, né? O fono, o terapeuta ocupacional, entra toda essa gama de profissional que na conversação dessas profissões vai gerar muito benefício para o paciente. Para o usuário, quer dizer, para o usuário. Eu acho que é um ponto importante que vocês dois abordaram, que é a questão da comunicação entre esses profissionais. Porque nós percebemos hoje que os profissionais eles saem muito individualizados do ensino superior. Então, esse entender o outro profissional, a expertise do outro profissional e o quanto que esse outro profissional pode agregar no tratamento, no cuidado com aquele paciente e saber dialogar em relação a isso, essa questão eu acho que amarra todo esse contexto. E a própria limitação, né? Ninguém é detentor de todo saber. Sim. Ninguém é detentor de toda solução. Então, essa multiprofissionalidade, ela vem para agregar e contribuir. Isso. Né? E não para separar ou para colocar alguém acima de... Não existe e aí legal, que aí a gente falou de hierarquização, mas hoje não se mais hierarquização é o processo. Uhum. É a poliarquia. É movimento de ida e vinda. Uhum. Né? Então é uma estrutura centralizada, principalmente na questão da saúde pública, do SUS. É a estrutura da atenção básica central, que é a porta central, e ida e vinda. Né? E aí tem todas as outras ferramentas, o hospital, o CAPS,
né? As academias de saúde. Então tem todas essas ferramentas que vão fornecer, mas é essa questão, a operabilidade, ou seja, você ter comunicação. Porque se não houver comunicação, não adianta ter isso bonito no papel e não vai ter efeito. André, dentro disso, eu converso muito com os meus alunos na Faculdade de Direito a respeito da comoditização da nossa profissão, não é? Porque as novas tecnologias estão aí. Sim. A inteligência artificial está impactando diretamente a vida de todo mundo. A gente comentou até agora há pouco, né, a respeito disso. E aí entender que a gente precisa ter uma excelente capacitação técnica. Isso é um pressuposto básico. Eu não posso me atrever a cuidar da saúde do outro se eu sou um profissional medíocre. Mediano. Porque isso é uma irresponsabilidade, uma falta de amor a outra pessoa. Então eu tenho que ser muito bom naquilo que eu faço tecnicamente. Mas tem um outro ponto que às vezes é muito negligenciado, que é a formação humana. Então a gente fala capacidade técnica, hard skill. Formação humana, capacidade, vamos dizer assim, aquelas empatia. Habilidades socioemocionais são as soft skills. Então, virtudes, a gente precisa aprender a desenvolver virtudes. Eu vou ser um bom profissional quando eu tenho uma excelente capacitação técnica, mas eu também tenho a humildade de ouvir o outro profissional. Eu tenho a caridade de buscar entregar para o usuário dos meus serviços o melhor da minha capacidade da melhor forma possível. Então, as várias virtudes humanas que precisam ser desenvolvidas para que esse processo de cuidado seja verdadeiramente efetivo, né? E que ele seja transferido para o paciente. E olha que bacana. E assim, eu acho que é uma etapa que a gente vai ter que enfrentar. Eu sei que cada profissão ele tem a questão ética, né? Com o seu próprio paciente, né, com o seu próprio usuário. Então, tem a questão ética. Mas uma questão importante que a gente deve pensar é o prontuário único. Não, o prontuário único não naquilo que você vai realmente pegar na complexidade, né, na complexidade, mas aquilo que você pode promover na superficialidade que possa contribuir para os outros profissionais. Então, se eu pego um prontuário, vou dar uma ideia para você, você chega numa atenção básica, eu pego um prontuário de saúde, e dentro desse prontuário eu tenho lá, olha, a assistência psicológica do paciente, assistência do educador físico, assistência do enfermeiro, assistência do médico. Então, assim, eu sei que o paciente, ele está, e aí, quando vamos discutir o caso, quando a gente vai... Eu tenho um panorama para entender que o paciente está sendo assistido, né? Sim. Porque senão fica muito naquela questão da tecnologia dura. Vou lá no prontuário médico, tá lá, peço uma radiografia, peço uma ressonância, peço uma tomografia. Daqui a pouco vai adoecer o paciente tanta... E aí isso é legal. Radiação, né? Radiação. Aí fala assim, aí vai num profissional... Médico, eu acho que você tem isso, eu vou te prescrever isso. Sabe uma outra coisa que às vezes acaba acontecendo? Essa falta de informação e de diálogo acaba gerando a afetação na saúde mental. Sim. Fica aquela angústia do paciente, nossa, o médico pediu esse exame, por que eu tenho que fazer esse exame? Será que eu estou doente? Acho que eu estou com câncer, eu vou morrer, até sair o resultado. Então, esse diálogo, essa comunicação, ouvir as equipes, né, como um todo, isso faz muita diferença. E até assim, ao encontro disso, né, nós temos uma cultura ainda de medicalização. Isso. Né? Então, quando você fala desse prontuário único, é muito interessante, porque um exemplo, vamos pensar numa contribuição que o psicólogo coloque ali. Paciente em processo de luto há 2 meses, um exemplo. E aí vem algo muito interessante que a gente precisa, né, adquirir. A gente precisa parar de patologizar a dor. A gente precisa entender que um ser humano ele precisa vivenciar a dor do luto, da perda, né? É isso. Então a gente precisa o quê? Humanizar esse sentir. Então, se o paciente ele está mais deprimido, se ele está mais queixoso, não é necessariamente em virtude de um adoecimento físico, mas um processo de dor que ele está vivenciando. E isso diminui o quê? Exames desnecessários, né? Sobrecarga do sistema. Exatamente. E aí fica um gargalo, porque assim, isso é fato que a gente vive na gestão em saúde. É um gargalo, porque existe um rol de prescrições
de exames, de tecnologias duras, ou de medicação cada vez mais nova no mercado, né, e que não está contribuindo, não está sendo contribuída e colocada no Sistema Único de Saúde, e aí a gente vai tendo um gargalo. E aí entra uma fala bacana que o Otávio falou, entre 85% a 90%, a resolutividade é na atenção básica. É o acolhimento, é aquele olhar diferenciado. A gente tem esses exemplos. Quantas vezes a gente já discutiu, Diego, falando assim, entre em comunicação com você, com o fisioterapeuta, né? Sim. Você trabalha fortalecimento muscular, o fisioterapeuta reduz a dor ali, né? E vocês vão se comunicando, existe, daqui a pouco o paciente está bem. Essa transferência de paciente e essa continuidade no atendimento. E assim, e aí entra uma coisa que eu gosto muito de falar. O paciente não fica perdido na rede. Sim. O que é o paciente perdido na rede? O que é esse usuário perdido na rede? Esse cara, realmente paciente. Você teve o contato com ele, você identificou dentro do seu conhecimento o problema e talvez, e aí não conseguiu, só enxergou o fragmento. E aí existem outros sintomas presentes que poderiam ser trabalhados com outros profissionais. E aí entra a questão da multiprofissionalidade, que é o nosso objetivo aqui. Porque aí o paciente fica minimamente perdido na rede. Né? O paciente fala assim, eu fui lá na Daiane, ela me tratou, mas daqui a pouco acabou. Mas será que isso daí não acontece justamente por causa dessa questão de falta de comunicação entre os profissionais? E aí ele se perde. Isso é fato, a operabilidade. Isso é fato. Então, e aí é esse treinamento que nós temos como profissional. Nós temos que, como profissional, fazer isso como um recurso e toda vez executar isso de uma forma adequada, né? Fazer reuniões entre equipe, né? Discutir casos, e é importante introduzir a família, introduzir a comunidade, porque a saúde ela não é uma saúde individual, a saúde é familiar, a saúde é coletiva, é comunitária. A prática baseada em evidências demonstra que esse tipo de conduta traz muito mais efetividade ao cuidado e um custo bem menor. Bem menor. Sem esse gargalo que nós estamos falando, que aí você onera o Sistema Único de Saúde. Eu gosto de falar isso assim, e é importante até transmitir isso para que a gente está falando. Eu tento conversar com os profissionais. O profissional vai, você vai fazer esse exame. E aí eu na parte de gestão, eu não consigo medir qual é a necessidade desse exame se esse exame ele não tiver descrito dentro de uma realidade, dentro de uma urgência, dentro de uma emergência, de uma eletividade, dentro de um contexto de controle. Então, é isso que a gente precisa. Os profissionais, eles não. Agora é essa fase de mudança do quantitativo para o qualitativo. E o papel da faculdade é fundamental nisso, né? Transformar o modelo mental. Transformar o modelo mental. Sair desse rol que a gente foi necessário uma época do quantitativo. Nós precisávamos fornecer, no entanto, que a expectativa de vida aumentou. Sim. Só que a expectativa de vida. Melhorou o cuidado. Melhorou o cuidado. O SUS ele se fortaleceu. Só que assim, melhorou, mas ainda a gente vive uma sociedade polipatológica e polifarmacológica, né? Ou seja, várias doenças e vários medicamentos. E vários processos. Mas eu tenho uma... Só um segundinho, professor. Dentro dessa abordagem que você falou, aí eu pego um gancho. O SUS, ele está preparado para essa atuação multiprofissional? Tá. Ele traz essa vertente para... O Diego, ele está. Eu creio, hoje eu afirmo para você, está, e aí entra a questão. Falta o protagonismo profissional. Falta o cara pegar a mochila e falar assim, isso aqui eu vou liderar. Hoje os programas do governo, eles incentivam até, né? E cobram também das instituições esse cuidado multiprofissional. Eu queria aproveitar o que vocês falaram aqui, ali, né? Dessa questão da realidade, né? Do adoecimento. É assunto para uma outra hora, mas eu tenho uma frase que eu costumo usar muito. A gente está querendo matar a sede com água do mar,
está buscando os resultados nos lugares errados, a felicidade onde ela não existe, a satisfação onde não tem. Própria questão, né, de querer fazer desaparecer as dores da nossa vida como se isso fosse garantia de felicidade. A gente precisa ter noção da realidade de que a dor é um processo que é natural e a gente precisa senti-la muitas vezes. E não é porque a gente enfrenta desafios, sente dores, que a gente vai deixar de ser verdadeiramente feliz. O que está adoecendo e matando é essa ilusão, né? Essa vida de mentiras que a nossa sociedade como um todo ela acaba propagando. E está na hora, né, dos profissionais que estão no setor chamarem atenção para essa realidade, porque essa enganação custa a saúde e a vida de todos nós, né? E é isso mesmo. A gente tem, e aí entra muito nisso, protagonismo, cara. O profissional ele tem que assumir isso. Entra a submissão, né? Ou a não atuação ou não enxergar esse paciente, esse usuário na totalidade e não entender isso, aí sim nós vamos ter a não contextualização da multiprofissionalidade, principalmente no Sistema Único de Saúde, que é principalmente o maior sistema que vai a drenar esses tipos de pessoas, drenar essas pessoas. Então isso é muito importante que a gente saiba disso, que o profissional, e aí entra a questão do IES, né, do ensino superior. Da profissionalização. Isso é muito importante, que a gente consiga colocar isso na cabeça dos nossos alunos, que ele precisa ser protagonista da sua profissão. Exato. E além disso, ele precisa aproveitar e absorver o máximo de conhecimento que ele adquire no banco da universidade. Porque é isso que vai tornar ele um indivíduo, um profissional capaz de ser protagonista. Porque aquele indivíduo que ele está tranquilo e ele não vai atrás do conhecimento, ele geralmente está sendo aquele profissional, ou será aquele profissional que vai ser o submisso. E é maravilhoso você poder dar liberdade para o ser humano. A libertação é maravilhosa. Você chegar, né, e falar assim, né, a gente conhece e lê muito estudo e tá vendo as transformações, você sabe muito bem que se você praticar atividade física, se você reduz 10% da sua pressão arterial, você reduz 15% da sua glicemia, né, dentro daquilo que o multiprofissional pode te oferecer, né? Então, é muito mais do que uma medicação. Muito. Não. E aí a gente não está falando de saúde. E aí a gente não está falando de que não é necessário a medicação. E é necessário a medicação, é necessário todos esses processos que a gente está falando. Sim. Mas sempre pautado dentro daquilo que realmente é necessário. Nós temos bem avaliado. Nós temos vários casos lá em Confidentes. Pacientes que eram hipertensos começaram a fazer o tratamento, fazer o trabalho lá com a gente, mudar hábitos de vida, exercício. De repente, diminuíram pela metade o uso de fármacos para hipertensão. E hoje nós temos pacientes lá que não tomam mais e têm uma pressão. Assim como pacientes com transtorno mental. Sim. Exatamente. Que começou uma atividade física, começou ali os grupos terapêuticos e é outra pessoa. Mas tudo por causa dessa interação, exato, dessa comunicação, dessa troca de conhecimento, e a gente vê o reflexo disso no indivíduo. E aí a gente percebe, né? Tudo gira em torno da comunicação. Exato. E hoje o que mais os grandes problemas da humanidade é a falta de comunicação, não só no contexto de saúde, né, até mesmo familiar, né, aí entra no que o professor lida aí, né, com bastante questões jurídicas, falta de diálogo, né? Uma discussão que a gente está tendo com os alunos no direito, a gente está até preparando um artigo a esse respeito, termo de consentimento livre e informado, né, livre e esclarecido. É uma obrigação, já está presente há alguns anos, inclusive no Conselho Federal de Medicina, mas o processo de obtenção desse termo não é adequado, né? A gente tem relatos que chegam para nós no direito, o paciente está na maca, entrando no centro cirúrgico, assim, recebe o termo de consentimento informado. Que capacidade que ele tem de aquecer com o que está acontecendo? Discernimento. E outra,
qual que é o grau de atenção e de disposição para ler aquelas palavras ali, todas num linguajar às vezes muito técnico. Então, entender, até para o próprio profissional da saúde, entender que isso é mais para a segurança dele próprio do que do paciente em si. Sim. Porque a medicina é uma obrigação de meio, não é de resultado. Então, assim, demonstrar que você está compartilhando a informação não só com a equipe multidisciplinar, mas compartilhando a informação com o paciente e sua família, mostrando para eles os caminhos possíveis para que juntos escolham. E se eventualmente o resultado não for o esperado, o desejado, as partes vão saber, né? A recepção desse resultado vai ser de uma outra forma. Né? Isso tem repercussões, inclusive, no aspecto jurídico da responsabilidade civil. Né? Então, existem situações concretas, não vou citá-las aqui, é óbvio, mas de eventos adversos que aconteceram num ambiente de um esclarecimento muito grande e houve aceitação da família sem o ingresso com medida judicial, com responsabilização, com nada, porque eles entenderam que o processo foi honesto, foi sincero, foi adequado, foi respeitoso, foi tecnicamente bem feito, mas infelizmente aconteceu o agravo. E além, né? Segurança do paciente. Sim, é a segurança ideal. A gente está falando de segurança do acesso, segurança do cuidado, segurança do profissional. Estamos falando da instituição, né? Então, isso é muito importante que a gente, porque são ferramentas que a gente vai oferecer. Aí a importância da humanização. Sim. É compreender que o relacionamento ele não tem que ser na vertical. Não. Médico, especialista, enfim, aqui em cima e o usuário ali embaixo. Não. É você se colocar nessa situação, é um relacionamento na horizontal. Sim. Se eu estivesse nessa situação, eu teria condições, capacidade de avaliar, de compreender o que eu faria. Até porque a pessoa ela tem a autonomia de eventualmente recusar aquele tratamento, aquele cuidado. Então a gente tem que ter esse respeito. Né? Sim. Você me perguntou, Diego, multiprofissional hoje é essencial. E o SUS está preparado. E eu vou te dizer eu vou te dizer assim, mais profundamente. Nós só conseguimos isso por um estudo muito técnico, por um diagnóstico situacional de identificação, para identificar esses gargalos realmente. E a gente hoje consegue gerar, né, angariar recursos de características federais, estaduais, pelos esses processos que nós estamos fazendo. Então isso é muito importante, porque aí você entra numa série histórica que nós chamamos. Você começa o trabalho, você gera dados epidemiológicos e dados sustentáveis, né, de cuidado, né, das pessoas. E aí, depois que você gera essa série histórica dessa situação, você começa a ter retorno financeiro. Porque nenhum município também consegue ter fôlego para aguentar muito tempo, né? Porque a gente sabe que o município ele tem a quantia de gasto a ser fornecido em cada pasta, né? A ser direcionado. Mas se você não tem esse fôlego e se não houver colaboração tripartite, ou seja, das esferas federais, estaduais e municipais, não consegue ter fôlego. Mas isso é assim até nos Estados Unidos, né? Já não é de hoje, eles sentem o impacto da medicina. Sim. Porque cada vez mais tecnologia, mais exames, mais caro, e chega um ponto que isso fica insustentável. Sim. Então, essa necessidade de buscar esse equilíbrio é urgente. E para os profissionais também entenderem, né? Os alunos das MEC que estão assistindo, para a própria segurança de quem trabalha. Sim. A divisão de responsabilidades, principalmente com a família, com o usuário, com a equipe como um todo, te traz uma segurança jurídica, porque trabalhar em saúde é trabalhar numa área de alto risco. Sensível demais. Alto risco, como a aviação, né, o mergulho espeleológico, que é o mergulho em caverna, os voos... Inclusive é o mais arriscado, né? Sim, hoje é a atividade mais arriscada. Mas a medicina também e ela segue processos muito parecidos com essas atividades de risco. Por exemplo, a teoria do queijo suíço na questão da segurança, né?
Um evento adverso, ele não é resultado de uma ação isolada. São várias falhas que fazem acarretar lá no final o dano para o paciente. Então, se isso é compartilhado, é debatido, as visões de todas as pessoas que compõem a equipe, elas vão permitir que você crie barreiras, né, encontre fragilidades e consiga corrigi-las, pensando sempre no melhor para a entrega do paciente. Isso. A experiência do cuidado, ela é muito importante. Então, é isso mesmo. Saber, eu estou indo para um lugar seguro, onde eu vou ser bem assistido, tecnicamente muito bem acolhido, mas também uma equipe que me entende, né, que sabe das minhas fraquezas, sabe dos meus anseios, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Até aquela história, né? Eu vou trabalhar com saúde sem propósito. Para que eu vou trabalhar com saúde, né? Preciso identificar, eu tenho um propósito sincero de servir. Olha, eu vou ganhar meu dinheiro, eu tenho um padrão de vida muito bom, é uma profissão muito bacana, tenho reconhecimento, então você tem vários aspectos positivos nas áreas da saúde, né, nas diferentes profissões. Mas se você não tem o propósito de servir só o outro, de entregar o seu melhor para o outro, pode ter certeza, os seus dias serão muito difíceis no trabalho. Isso mesmo. Isso mesmo. Algo assim que eu sempre comento com o Diego, né, o fato da escolha de trabalhar no SUS, né, e ela vem muito com essa visão, né, de fazer algo pelo outro. Né, Vitor Frankl, ele, criador da logoterapia, ele fala, né, que ele encontrou o sentido da vida dele ajudando as outras pessoas a encontrarem um delas. Eu acho que é isso que nos move, ajudar as pessoas, algo que eleva, né? Não tem sentido ganharmos e reter aquilo. Não, peraí, eu posso fazer algo pelo outro, né? E o SUS, ele vem muito com isso. Antes, eu confesso que quando saí da academia, eu nunca ansiei em trabalhar no SUS, no SUAS, né? Nunca, e de repente me vi no SUAS, posteriormente no SUS. E hoje eu falo que foi uma das os grandes presentes que eu tive na minha vida. Essa possibilidade de fazer a diferença no SUS, né? Porque, infelizmente, apesar de toda essa potencialidade que tem o SUS, ele ainda não é reconhecido como tal, né? Sim. E aí eu falo, não, peraí, eu tenho a possibilidade de fazer a diferença ali dentro e fazer valer aquilo que ele se propôs a Mas eu tô adorando esse tipo de bate-papo, porque assim, eu sou 100% SUS. Na minha vida, 100%. Desde que eu me formei, de toda a minha vida. No entanto, que eu falo para todo mundo, eu não tenho plano de saúde, gente. O meu plano de saúde se chama Sistema Único de Saúde. E assim, e além disso, me chama protagonismo meu, porque eu me reconheço como ser humano, me reconheço como cuidador e me reconheço como cara detentor da minha saúde. Então eu me reconheço nessas questões e reconheço o Sistema Único de Saúde em todos esses aspectos. E eu vejo uma crescente maravilhosa que a gente está atingindo. Vejo gestores hoje vindo com ideais, né, pautado hoje dentro da legalização, do cuidado. Então eu vejo muitas construções sendo feitas. Então o SUS, ele não existe uma pessoa detentora do SUS. Não existe um grupo detentor do SUS. O SUS, ele é múltiplo, e aí entra a questão da multiprofissionalidade. O SUS, ele é construído por várias mãos, é construído por várias cabeças, né? Então essa é a ideia nossa. E é isso que é o mais bonito do que a gente está fazendo hoje, essa noite aqui. E ser movido por um propósito, né? Sim. Ele tem uma outra frase que ele parafraseia, né? O Nietzsche, a frase do Vitor Frankl, ele fala assim, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, se nós temos um objetivo, se nós temos um propósito enquanto profissional, a gente vai superar as adversidades, os obstáculos, né? Mas nós vamos chegar lá. Então isso que realmente... Isso daí também, ele arremete à felicidade, né? Sim. Porque o doar ao outro, isso traz felicidade para o profissional, para aquele indivíduo que está ali proporcionando uma qualidade de vida, um lazer, um pouco mais de menos dor, um pouco mais de mobilidade. Isso traz felicidade para o outro e para a gente também. E até neurologicamente. Nós produzimos mais ocitocina quando nós doamos, quando nós fazemos para o outro, né? A própria Bíblia fala, é melhor dar do que receber.
Com certeza. É a pura realidade. Então, assim, é isso que nos move. E eu acho que é isso que os alunos precisam compreender. Essa paixão de fazer pelo outro. Porque nós, na nossa profissão, nós somos isso. Nós nos doamos, nós fazemos pelo outro, né? E assim, as pessoas aí de casa não vai conseguir ver o que eu tô vendo aqui. Olhando aqui, tem muita serotonina, viu, gente? Os olhos dessas pessoas que estão aqui do meu lado estão tudo brilhando. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso move a gente, né? Isso move. Eu acho bonito de ver a pessoa realmente pontuando isso e tendo orgulho daquilo que faz. Isso realmente faz a gente mudar. E a gente é ser de mudança. Nós não somos estáticos, né? Porque no SUS a gente percebe o quê? Trabalhando na saúde, dentro da saúde em si, a gente percebe que o pouco que nós, como profissionais, conseguimos fazer para aquele outro que talvez tenha muito, muito menos a nível de condição de mobilidade, condição psíquica, aquilo faz a diferença na vida do outro. Sim. E isso, você ser um profissional que faz a diferença, ou uma equipe que consegue fazer a diferença, que seja mínima a diferença, isso é uma vitória. Bom, pessoal, então hoje nós encerramos por aqui com o nosso primeiro podcast ASMEC Unisep. Agradecimento para o meu parceiro, professor André, professora Daiane, parceiro também, professor Otávio. Com muito carinho, com muita alegria, nos despedimos. Querem passar uma mensagem final, pessoal? Bom, gente, boa noite a todos e foi um imenso prazer estar aqui hoje na companhia dessas pessoas maravilhosas, pessoas extremamente competentes dentro das suas profissões, passando um pouco de conhecimento para todos. E é isso, eu acho que é um caminho que a gente deve explorar muito mais, essa comunicação que chega a vários lares, várias pessoas, vários celulares. Então a gente adora fazer isso, adora falar, eu particularmente adoro falar sobre saúde. Então agradeço a todos aí que vão nos ouvir e um grande abraço. Eu também quero agradecer o privilégio, né, de falar de um tema tão gostoso, tanto que a gente nem viu, né? É realmente algo que me move, o cuidado com o outro, né? A importância de compreender o ser humano não mais fragmentado, né, mas como ser bio, psico, social, né, e espiritual, e a importância da união, do diálogo, né? Porque é isso que realmente vai fazer a diferença, não só na nossa vida, mas principalmente do usuário, do ser humano que nós estamos atendendo. Também agradeço, Diego, pelo convite, até porque eu sou quase um estranho no ninho, né? Um advogado aqui metendo o bedelho na área de saúde. Nada, mas é algo, assim, um assunto muito instigante, né? Gostoso de trabalhar, porque desafia cada um de nós. E é a nossa primeira vez, né, pessoal? Então, vocês se relevem aí qualquer coisa, mas eu estou muito feliz com essa oportunidade das MEC, porque tem muito para contribuir, né? Para gerar conhecimento, debate para os nossos alunos, né? Para que eles possam crescer cada vez mais. Que a gente consiga contribuir de alguma forma nesse processo de busca pelo conhecimento, né? Que eles estão desenvolvendo, e a gente possa realmente ser útil para cada um deles. Que a gente consiga, não só nós, mas os nossos alunos consigam ter um impacto verdadeiramente positivo na sociedade. Nós precisamos mudar esse mundo para melhor e a gente tem capacidade, basta que a gente queira, né? Com certeza. Obrigado, professores. Você fica ligado no próximo podcast com assunto extremamente importante. Tchau.